Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre Petrobras. Você investe nessa empresa? Então, tem muita gente que fala o seguinte: eu não invisto em Petrobras. Petrobras é uma empresa estatal. Cara, besteira. Esse não é o problema da Petrobras. Quer saber qual é o problema da Petrobras? Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômico-financeira da Petrobras, vou falar um pouquinho sobre o negócio petróleo a nível mundial e vou falar uma informação super importante. Qual é o gatilho? O que pode acontecer nesse mercado tão importante que é o mercado da Petrobras, que é o mercado do petróleo, que pode propiciar um ótimo trade. Qual é o gatilho de entrada? Ficou curioso? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a avaliação econômico-financeira da Petrobras. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e é uma teoria muito interessante que veio lá da França, já tem 30 anos de Brasil e é muito pouco utilizada, salve os bancos, né? Os bancos do Brasil utilizam essa teoria, ok? Bora lá, vou explicar rapidinho como é que eu faço. Eu peguei o balanço patrimonial da Petrobras e no caso, cara, eu peguei o balanço patrimonial de 2015 a 2025, ok? Aqui nessa tabelinha eu estou mostrando só de 2020 para frente, né? Mas por quê? Para ficar mais fácil, senão era muita informação. Mas mais para frente eu vou mostrar o gráfico e vou explicar com muito detalhe a estrutura de capital da Petrobras ao longo desses últimos 10 anos. A teoria da análise dinâmica de balanços, ela preconiza a utilização de três indicadores principais, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E ela valoriza muito a tendência, ok, pessoal? Então nós não utilizamos, nós não analisamos um indicador isolado. Nós gostamos de analisar a tendência desses indicadores ao longo dos anos, ok? E ela foca muito na estrutura financeira da empresa, dando uma ênfase muito especial na questão da liquidez, na questão da solvência, na possibilidade de insolvência, ok? Bora lá, vamos falar de Petrobras. Essa tabela aqui, amarelinha na parte de cima, representa os dados com os indicadores dinâmicos da Petrobras de 2020 a 2025, ok? Mas para início de conversa, eu gosto de pegar os dados do último balancete disponível, que no caso é o primeiro trimestre de 2025, e fazer uma representação do gráfico de blocos, que é isso aqui onde eu estou passando o mouse, ok? E o que eu vejo? Eu vejo uma estrutura financeira ruim, né? De ruim para péssima, ok? Na qual a necessidade de capital de giro ela é negativa e isso é bom. Analisando esses indicadores no primeiro momento, o único indicador que é legal é o fato da necessidade de capital de giro ser negativa, né? Mas por outro lado, o capital de giro dela é negativo e a tesouraria também é negativa. E o que significa isso? Isso significa que tanto no longo prazo quanto no curto prazo, a empresa não possui recursos suficientes para rodar com tranquilidade o seu dia a dia, ok? Mas eu vou avaliar isso mais à frente. Avaliando aqui essa tabela, o que eu posso perceber? Eu vejo uma empresa que tem algumas guinadas interessantes, né? Não é uma empresa com tendências absolutas, né? Ou seja, quando a gente analisa uma empresa, eu sempre gosto de ver uma empresa que tem tendências pré-definidas e estáveis. Se o capital de giro ele é positivo, que seja sempre positivo, né? Que se a necessidade ela é negativa, que seja sempre negativa, né? E o saldo de tesouraria, preferencialmente positivo, para dar um pouco de tranquilidade para a empresa. Mas no caso da Petrobras, nós não vemos isso, ok, pessoal? Vejam vocês, o saldo de tesouraria, que ele já foi positivo, né, de 2020 a 2023, agora em 24 e 25 ele está negativo, ok? E o mais importante de tudo, o capital de giro também, né, que já foi positivo em 20 e 21, agora está negativo, ok? Então nós vemos uma empresa instável sob o ponto de vista financeiro. A Petrobras ela é uma empresa que tem uma estrutura financeira ruim, grau de risco 5, ou seja, ela tem problemas de liquidez, ok? E é por isso que ela está pendurada num saldo de tesouraria negativo, provavelmente com empréstimos de curto prazo
em valores vultosos, né? E por outro lado é uma empresa que também não tem o capital de giro adequado no longo prazo, beleza? Mas aqui eu estou tirando uma fotografia dos últimos 5 anos. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide os últimos 10 anos, né? E você vai se assustar com as informações que eu vou te passar. E aí, pessoal, eu peguei os dados daquela matriz e coloquei aqui nesse gráfico, tá? E fui além. Eu peguei os dados de 2015 a 2025 para fazer uma avaliação bem mais abrangente, ok? Quando eu vejo essa representação gráfica, né? O que é que eu percebo? Eu percebo uma empresa fraca, né? Uma empresa que possui uma estrutura financeira muito fraca. Se eu fosse fazer uma avaliação binária, né, se essa empresa é boa ou se essa empresa é ruim, se compensa eu prosseguir na análise, logo de cara eu dava bomba na Petrobras, né? Mas por quê? Vamos lá, deixa eu explicar por quê. A linha azul é o capital de giro próprio, a linha amarela é o saldo de tesouraria e a linha vermelha é a necessidade de capital de giro, ok? Vamos falar primeiro da linha azul e da linha amarela. Em ambas as equações, né, se a gente pegar uma régua e unir os pontos de 2015 a 2025, tanto do capital de giro, que é a linha azul, quanto do saldo de tesouraria, que é a linha amarela, nós vamos ter inclinações negativas, ok? Vão ter inclinações negativas relevantes. E isso mostra o quê? Isso mostra uma perda da qualidade da empresa, né? A Petrobras, ao longo desses últimos 10 anos, ela comeu seu capital de giro próprio, saiu de uma situação, né, que lá pelos idos de 2015 ela tinha um capital de giro estimado em 60 bi e agora ela tem um capital de giro estimado em menos 40, né, pelo gráfico, né? Ou seja, ao longo desses anos ela comeu nada mais, nada menos do que 100 bilhões de reais de capital de giro próprio. O saldo de tesouraria, que também já foi positivo, hoje está praticamente zerado nessa faixa, né? Ou seja, a empresa também perdeu qualidade no saldo de tesouraria. A única notícia boa que eu percebo aqui, olhando esse gráfico, é o comportamento da necessidade do capital de giro, né? Que ela tem uma inclinação levemente negativa. E isso é bom, né? E o fato da necessidade de capital de giro ser negativa, né, faz com que a empresa passe menos aperto, né, no pagamento, no dia a dia de suas obrigações. Por quê? Porque na medida que ela vende, ela consegue mais dinheiro e esse dinheiro que fica ocioso, porque a necessidade de capital de giro ela é negativa, ajuda a financiar o saldo de tesouraria e ajuda a financiar o capital de giro próprio. Então, num primeiro momento, assim, se eu fosse fazer uma avaliação binária, eu nem prosseguiria. Eu falaria para vocês, é uma estrutura financeira arriscada, tem problemas de liquidez no médio e no longo prazo e eu tô fora, para mim não serve, né? Mas e aí? Eu sei que eu estou falando de Petrobras, uma gigante, né? E eu tenho que entender por que essa estrutura está dessa forma, ok? Bora lá e vamos começar pelo saldo de tesouraria. Essa é a conta do saldo de tesouraria e quando eu pego essa conta, o que eu percebo? Eu percebo uma empresa, pessoal, que tem a conta de empréstimos e financiamentos de curto prazo, aqui, ok? Onde está no meu mouse. E ela tem níveis crescentes, né? Nos últimos 5 anos saiu aí dos seus 50 bilhões e bateu 66 bilhões, ok? E o saldo de tesouraria, ele é negativo, né? Mas por quê? Ele é negativo simplesmente porque se a empresa pega, né, os seus empréstimos de curto prazo, esse montante, né, de empréstimos de curto prazo, que é de 66 bilhões de reais, ele é muito maior que a somatória do caixa e das aplicações financeiras de curto prazo. Então, pessoal, a empresa, a Petrobras, ela se financia no seu curto prazo, né, no curto prazo, com dinheiro dos outros, ok? No curto prazo, na sua tesouraria, ela não tem dinheiro próprio dela, tá? O dinheiro é de terceiros, quer seja de banco, né? Quer seja de obrigações, de debêntures, enfim, de empréstimos que estão vencendo no ano, né? No curto prazo. Então, é uma estrutura financeira ruim, porque ela não tem capital próprio aqui, ela fica dependendo totalmente de dinheiro de terceiros. E isso é ruim, né? Porque pode acontecer eventos extremáticos, né? E essa linha de capital aqui, essa linha de crédito de curto prazo, ela pode cessar, ok? Então, no primeiro momento, é uma empresa que tem uma estrutura financeira de curto prazo no saldo de tesouraria muito arriscada.
Em relação à necessidade de capital de giro, pessoal, o que é que nós percebemos, né? A primeira coisa é avaliar as tendências, né, das grandes variáveis. E no caso, a receita sai de 300 bilhões em 2020 e bate seus 511 bilhões em 2024. Então, era de se esperar que a necessidade de capital de giro ela crescesse, ok? Era normal, mas isso não aconteceu. A necessidade de capital de giro ela ficou mais negativa ainda. Ela saiu de menos 6 bilhões e bateu aí praticamente menos 38 bilhões de reais, né? E isso é bom porque isso gera uma ociosidade de recursos que ajuda a financiar o saldo de tesouraria e o capital de giro próprio. Se a gente for analisar as contas, né, para tentar entender por que essa necessidade de capital de giro ficou mais negativa ainda, né, durante esse período, né, e o que era de se esperar que a necessidade de capital de giro ela subisse, nós vamos perceber que a Petrobras fez um bom manejo nas contas do ativo, ok? Nas contas operacionais do ativo, ok? Em 2020, a somatória dessas contas batia 78 bi, e agora está batendo aí no primeiro trimestre de 2025 80 bilhões. Então ela não subiu. O faturamento ele saiu de 300, foi para 511, mas essas contas do ativo ficaram constantes, né? Então a Petrobras ela fez um bom manejo dessas contas, ok? O seu contas a receber ele não subiu, os seus estoques subiram muito pouco, né? Então ela fez um bom manejo dessas contas operacionais do ativo. Por outro lado, né, as contas cíclicas do passivo, o manejo que ela fez foi melhor ainda, ok? Olha só, para vocês verem, em 2020 a somatória dessas contas era 85 bi, e agora está batendo 126 bi, né? Então, ao longo de 4, 5 anos, ela colocou aí 50 bilhões de reais de dinheiro de terceiro, de dinheiro de empregado, de dinheiro de fornecedor, de dinheiro de obrigações fiscais, de outras obrigações em geral para financiar a sua estrutura. E é isso que dá um alívio para a companhia, né? Porque nós vimos que o capital de giro dela é negativo, o saldo de tesouraria ele é negativo, mas ela fez um manejo muito adequado nas contas operacionais, ok? Dilatando, aumentando o prazo de pagamento aqui das contas cíclicas do passivo e diminuindo o giro das contas cíclicas do ativo. Então, nesse quesito, a Petrobras está de parabéns, e foi por isso que ela mantém certa liquidez aí no curto e no médio prazo. Vamos olhar o capital de giro. Analisando a conta do capital de giro, nós temos alguns pontos a destacar, ok, pessoal? Em primeiro lugar, o ano de 2022. E ele foi o ano, né, da inflexão, na qual o capital de giro antes era positivo e passa a ficar negativo. Gente, mas se a gente analisar ao longo desses anos, por que o capital de giro fica negativo, né? Basicamente em função desse grande número aqui, pessoal, esses 210 bilhões de reais, né? A Petrobras, ao longo desses anos, de 21 a 25, imobilizou algo em torno de 210 bilhões de reais na sua conta de imobilizado, ok? E esse dinheiro veio de onde, né? Esse dinheiro veio de uma forma diminuta da conta de empréstimos de longo prazo, né, que contribuiu com apenas 26 bi, e veio do patrimônio líquido também, que contribuiu aí com seus 8 bilhões de reais, né? Então, o que a gente percebe, pessoal, é que a Petrobras, ao longo desses anos, fez investimentos vultosos, né? São 210 bilhões de reais. Investimentos esses muito maior do que sua capacidade de investimento, ok? E isso aconteceu porque a Petrobras, ela distribui muitos dividendos, né? E eu posso afirmar isso sem nem olhar o que ela pagou de dividendo nesses últimos anos, porque sua conta de patrimônio líquido alterou muito pouco, alterou em 8 bi, né? Então, nesse momento, analisando somente essa tabela, eu posso falar que a Petrobras deu uma passada maior do que as pernas, né? Foi bem maior, né? Ela investiu algo em torno de 210 bi, né? Captou 27 bi de dinheiro de terceiro de forma autônoma, de forma endógena. Apenas 8 bi foram aproveitados da variação das suas contas do patrimônio líquido, né? Então o que a gente percebe é que a Petrobras, ela se financiou, né? Esse investimento, ela se financiou de uma forma endógena, se comendo, né? Todas as contas cíclicas do passivo e do ativo, elas trabalharam, elas foram destinadas para financiar a conta do imobilizado, né? Então, para mim, é inconteste. Duas informações. Em primeiro lugar,
A Petrobras investiu mais do que deveria investir, né? Mais do que conseguiria investir, e a Petrobras pagou mais dividendos do que deveria pagar, ok? E isso sacrificou a conta do capital de giro de uma forma global, ok? Pessoal, vamos falar de endividamento, né? Afinal de contas, a Petrobras ela é ou não uma empresa endividada? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu gosto de utilizar um indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, ok? E aí o que nós temos? Nós temos uma empresa que ao longo dos anos, né, praticamente não alterou o seu endividamento, sempre na faixa dos seus 320 bilhões de reais, ok? E isso faz com que a Petrobras, nos anos de 22 e 23, tivesse um indicador muito bom, né? Mais ou menos aí 1, né? Em 2022 foi de 0,8, em 2023 foi de 1,2. O que significa esse indicador, pessoal? Esse indicador significa que se a Petrobras pegasse o seu EBIT, né, ela conseguiria pagar a sua dívida líquida em um ano, ok? Vamos lá. Em 2022, por exemplo, ela tinha uma dívida líquida de 224 bi e ela tinha um EBIT de 294, né? Em 2023, ela teve uma dívida líquida de 227 bi e um EBIT de 189. Então, de 2022 para 2023, a qualidade do indicador caiu, ok? De 23 para 24, caiu mais ainda, né? Então, se nós analisarmos esses últimos 2 anos aqui, de 22 para cá, nós podemos falar que a qualidade da empresa nesse quesito, né, que é o dívida líquida dividido pelo EBIT, ele piorou, ok? E piorou de forma relevante, saindo de um indicador de 0,8 e indo para um indicador de 2,4. Então, pessoal, hoje nós podemos falar o seguinte: ao longo desses últimos 2, 3 anos, a qualidade caiu, mas a Petrobras ainda é uma empresa que tem esse indicador sob controle, ok? Mas está lá no limite, passando do controle para uma situação que requer maiores cuidados, ok? Pessoal, a Petrobras tem números estratosféricos. Nesse momento, eu queria mostrar para vocês aqui a conta de resultado financeiro, né? Que conta que é essa? Aqui, pessoal, a empresa contabiliza a diferença entre juros pagos e juros recebidos, né? E no caso da Petrobras, em 2024, essa conta ficou negativa em 82 bilhões de reais, né? Isso significa que entre receber juros e pagar juros, né, ela pagou mais juros do que recebeu, né? Em 82 bilhões de reais. Gente, imagine você, 82 bilhões de reais é mais do que fatura 90%, 95% das empresas da B3, né? A Petrobras é uma gigante, né? E esse número por si só já mostra a grandeza dessa empresa. Ela pagou 82 bilhões de reais de resultado financeiro negativo em 2024 e eu estou aqui falando para vocês, né, que sim, a empresa perdeu qualidade ao longo dos anos, mas sim, esse endividamento ainda é gerenciável, embora, né, mereça cuidados especiais, né? Ok? Beleza? Pessoal, eu fiz essa tabelinha aqui, esse gráficozinho, eu achei ele sensacional, né? Porque ele mostra dois momentos distintos na vida da Petrobras, né? Pelos idos de 2016 a 2020, né, esse indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, né, olha os números como eram grandes, né? Em 2016 batia aí praticamente 19, né? Então, ou seja, ela precisava de 19 anos pegando o seu EBIT inteiro para liquidar a sua dívida líquida, né? E isso foi diminuindo, né? No ano de 2020 bateu 6,6 e depois de 21 para cá está na baixa, né? Indicadores bem controlados, né? De 23 para 24, sim, piorou, saiu de 1,2, foi para ser os 2,4, então houve uma piora relevante, né? Mas essa é a magia das empresas cíclicas, né? Quando passa um momento bom, cara, é muito dinheiro, né? Ela paga a dívida inteira, coloca dinheiro em caixa, paga os investimentos, melhora os indicadores de forma relevante, né? Mas são empresas cíclicas, né? E se a gente analisa aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês aqui agora, nesse momento, é uma tabelinha mostrando aqui a evolução do faturamento ao longo dos anos e o comportamento do EBIT e do lucro líquido, né? Olha só, pessoal, lá pelos idos de 2015, a empresa faturava 320 bi, né? Agora em 2024 bateu R$500 bilhão, né? 490 bilhões de reais, né?
2025 está indo para a mesma coisa. A empresa deve faturar aí seus meio trilhão de reais, né? Só no primeiro trimestre já faturou 123 bilhões de reais, né? Agora, o que tem de importante é a característica muito volátil do EBIT e do lucro líquido, né, pessoal? Se você olha aqui essa tabela, você vê que o EBIT ele varia negativo, pouco positivo, bate seus 46, 45, 37, 38, o lucro líquido também, né? Então, pessoal, é isso. Petrobras é uma empresa cíclica, né? E aí os seus resultados vão estar muito vinculados ao preço da commodity, né? Que no caso é o Brent, né? O Brent do petróleo, né? Então é isso. Anos bons, né? Bons lucros, bom EBIT, endividamento baixo, né? Então é uma empresa que tem que ter aí uma responsabilidade muito grande na administração do seu capital de giro. E nós vimos que a Petrobras não tem, né? Anos bons, ela distribuiu dividendos igual uma louca, fez investimentos de forma robusta, né? E é por isso que nós temos aquela estrutura financeira muito ruim, né? Ok? Mas isso é suficiente para dar bomba na empresa, né? O fato da empresa ter essa gestão, né, assim, ao meu ver, ela beira o temerário, né? Porque ela sabendo que ela comercializa um produto cíclico, né? Os anos bons você faz caixa. E você faz caixa para passar os anos ruins. E isso a Petrobras não fez, né? Nos anos bons, ela pagou excepcionais dividendos e fez excepcionais investimentos. E aí chegou uma situação na qual a sua estrutura financeira é muito ruim, ok? Mas bora lá que eu vou fazer o fechamento do vídeo, que eu vou consolidar todas essas informações que eu passei para vocês. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a situação econômico-financeira da Petrobras, né? Nós vimos o seguinte, né? A Petrobras é uma empresa cíclica, né? Então, naqueles anos bons, ela vai ter resultados estratosféricos, excelentes. Só que vai ter anos ruins, né? E nesses anos ruins, os resultados são muito fracos, né? Normalmente, o que tem que ser feito em empresas cíclicas, né? Os anos bons financiam os anos ruins, né? É isso. Não adianta você avaliar os anos ruins de uma empresa cíclica com a mesma régua que você analisa os anos bons, né? Então a Petrobras, nós vimos que ela teve anos na qual o endividamento foi muito ruim e agora você tem anos na qual o endividamento está super tranquilo, né? Você teve anos na qual o EBIT, o lucro líquido é legal e anos, né, que o lucro líquido e o EBIT são ruins, né? Agora, uma coisa na Petrobras, né, é constante, né? Quando dá para pagar dividendos, ela paga bons dividendos. E nos últimos anos, a Petrobras pagou dividendos, ao meu ver, em níveis maiores do que ela deveria, né? E ela investiu também em níveis muito maiores do que ela conseguiria investir de uma forma saudável, né? E esses dois ofensores, por um lado, pagamento de dividendos em níveis muito altos e investimentos em níveis mais altos ainda, isso fez com que o seu capital de giro, ao longo desses anos, né, sofresse de uma forma muito ruim. Então hoje a Petrobras ela tem uma estrutura financeira inadequada, uma estrutura financeira ruim, né? Uma estrutura financeira que mostra uma fragilidade sob o ponto de vista da liquidez, né? E isso aconteceu em virtude desses dois ofensores. Dividendos robustos e investimentos em níveis maiores do que ela comportaria fazer de uma forma autônoma. Por outro lado, é uma empresa que nos últimos 5 anos optou por não se endividar. Sim, de 2023 para 2024, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT praticamente dobrou, né? Mostrou uma piora, mas isso é um caso específico em um ano específico e esse indicador ainda está super controlado, né? Hoje nós podemos dizer que a Petrobras, embora tenha um resultado financeiro absurdamente negativo, em 2024, ela teve um déficit financeiro na faixa dos seus 85 bilhões de reais, mas ela ainda não é uma empresa endividada nesse momento, requer apenas cuidados especiais, ok? Mas e aí, né? Vale a pena investir em Petrobras? Gente, o negócio é o seguinte, avaliar a Petrobras não é se debruçar somente
em seus números financeiros. Você tem que olhar de uma forma, né, mais aberta, de uma forma mais ampla. Muitos investidores afirmam o seguinte: não, eu não invisto em Petrobras porque Petrobras é uma estatal, tem ingerência do governo, tem atuação ativa, é ela que vai definir quanto que a empresa vai pagar de dividendos, é o governo que vai definir quem vai presidir, é o governo que vai definir se vai vender gasolina e combustível a um preço mais barato, se vai acompanhar o preço do mercado, não vai, enfim. Então, assim, tem muita gente que sai fora da Petrobras em virtude dessa narrativa, né? Essa narrativa existe? Sim, existe, né? Realmente a interferência do governo pode ocorrer e pode ser preponderante, né, nos resultados da companhia. Nós percebemos, inclusive, que nessas duas variáveis, dividendo e investimentos, existe um dedinho do governo aí muito forte, né? Mas, mais importante do que isso, é interessante entender o mercado do petróleo, né, no geral. Como que esse mercado ele é altamente volátil, altamente perigoso, ele possui aí uma dezena de vetores que influenciam o preço da commodity, o preço do Brent, e isso inevitavelmente vai impactar nos resultados da empresa. Agora, o preço do petróleo, ele não é definido pelo custo, né? O preço do petróleo, ele é consequência de um monte de outras variáveis que se interagem e definem qual que é o preço, né? Vamos lá, né? Em primeiro lugar, o petróleo é um produto, né, essencial, né? Energia, gente. E energia é força, é capacidade de produção. Quem detém energia detém o poder, né? E o que acontece no mundo é que a matriz ainda é predominantemente fóssil, né? Você pode falar o que quiser da questão da transição energética, esse tipo de coisa. Isso ainda vai demorar uma geração ainda para fazer com que o preço do petróleo, para fazer com que a demanda do petróleo diminua, né? A transição energética, eu costumo dizer que ela é um processo e ela está no gerúndio, né? Ela está acontecendo, né? Provavelmente eu vou morrer, você vai morrer, meus filhos vão morrer e essa transição energética ainda não vai ser finalizada, né? Então, todo mundo quer petróleo numa quantidade grande para garantir o seu crescimento, né? E nesse sentido é bom a gente lembrar que o petróleo ele é um produto cíclico que possui alta correlação com o crescimento econômico, né? Então, naqueles momentos em que a atividade econômica ela está mais quente, né, mais forte, o que vai acontecer? O preço do petróleo vai subir porque a demanda vai aumentar e os países, né, que produzem o petróleo vão segurar a produção, né? Existe inclusive uma característica muito interessante do petróleo, é que o petróleo é um produto de demanda inelástica, né? E o que é isso, né? Deixa eu voltar nas minhas aulas de economia, né? Produto inelástico é aquele produto que, quando você altera o preço, a demanda não altera, né? Mas por quê? Porque é necessário, ele não tem um substituto perfeito, então não tem jeito. O preço aumentou, a demanda continua a mesma, né? Normalmente, né, em produtos normais, se você aumenta um preço, a demanda cai. No caso do petróleo, não, né? Vamos fazer uma comparação aqui conosco. Imagine, por exemplo, no Brasil, a frota de ônibus e caminhões, né? Se o diesel sai aí dos seus R$ 5 e bate 10, gente, não adianta, né? A demanda por óleo diesel vai ser a mesma, né? O produto tem que ser transportado de um ponto ao outro. O que vai acontecer é que esse preço vai ser repassado para o produto final, né? Então, o que acontece? Petróleo é um produto inelástico com demanda inelástica, ou seja, pode aumentar o preço, pode diminuir o preço, a demanda não vai variar, ok? Por outro lado, a oferta também é inelástica. Mas por quê? Vamos supor que o preço aumente. Se o preço aumenta, né, isso numa situação normal iria gerar uma vontade nos empresários de aumentar a oferta, né? Só que não é assim que funciona no petróleo. Você tem um delay muito grande para aumentar a produção, né? Você não consegue simplesmente aumentar a produção do dia para a noite apertando o botão.
os investimentos são altos, o processo de você paralisar um poço, né, e colocar ele para funcionar de novo, ele é demorado, ele é complexo, ele é caro, oneroso. Então, o petróleo ele é um produto inelástico, tanto no que diz respeito à oferta, quanto no que diz respeito à demanda. E aí o que acontece? Qualquer variável que impacte, por exemplo, uma guerra, né, e o petróleo está muito sujeito a esse tipo de influência. Vamos supor que tem uma guerra no Irã, né, e o caso do Irã ele é proposital. E que o Irã feche ali o Estreito de Hormuz, né? E aí o que acontece? De repente, isso vai fazer com que a oferta de petróleo diminua, né? Como a oferta ela é inelástica também, o que acontece com o preço? O preço dispara, o preço vai disparar e a quantidade demandada não vai alterar. Então, essas características trazem uma condição peculiar para o petróleo, né? E é muito importante. Outra questão também que nós temos que não podemos deixar de falar é a concentração da produção. Hoje nós temos algo em torno de 10 países que é responsável por 60% da produção do petróleo no mundo, né? É o pessoal da OPEP, que comanda, né, a produção do petróleo no mundo. Hoje o que nós temos, nos últimos anos, é o aparecimento dos Estados Unidos como um grande fabricante. Inclusive os Estados Unidos hoje ele é o maior produtor de petróleo do mundo através da exploração do xisto, né, do petróleo que vem do xisto, né? Só que lá tem um preço mais caro e o preço de produção é algo em torno de $35. Nós acabamos de falar sobre essa situação. Então o que acontece? Os Estados Unidos, como um grande produtor, né, na verdade ele é um grande consumidor e ele é um grande produtor. Então ele fica tentando segurar o preço do petróleo num preço de equilíbrio, um preço que viabilize a sua produção, né, interna e um preço que não gere inflação de custos na economia, né? E qual que é esse preço? O preço são $60. Então, por isso, pessoal, se você parar o vídeo agora, entrar na internet e olhar o preço do Brent nos últimos anos, você vai perceber que existe uma resistência muito grande nos $60. Hoje o preço do petróleo está nos 70, né? Existe uma resistência nos 60. E essa resistência, ela foi construída no mercado, ela foi construída nos Estados Unidos, porque esse seria um preço de equilíbrio para segurar, para viabilizar a produção do xisto, né? E para não causar inflação interna, né? E o que acontece? Os Estados Unidos utilizam várias ferramentas para tentar manipular e para tentar segurar esse preço nessa situação. Por exemplo, nos Estados Unidos existem grandes reservas, é até um fato curioso, né? Existem poços lá na região do Texas que existem algumas cavidades, algumas cavernas de sal. Então o que eles fazem? Eles injetam a água, né, para dissolver o sal, retira a água com sal, aí vai ficar uma cavidade interna enorme lá e ali ele injeta petróleo para guardar petróleo dentro do próprio poço que anteriormente ele era utilizado para sal. Água e sal não se misturam, água e petróleo não se misturam. O que acontece? Quando os Estados Unidos precisa retirar esse óleo de lá, ele injeta a água de novo, o petróleo sai. Isso é o que eles chamam de reserva estratégica dos Estados Unidos. Ela é dos Estados Unidos, ela não é dos produtores, né? Então os Estados Unidos utiliza também esse artifício das reservas estratégicas, né, para tentar segurar pequenas variações de preço. E isso é interessante, né? Todos os países do mundo possuem essas reservas para tentar segurar pequenas variações no preço em curto espaço de tempo, né? Por outro lado, também, o que a gente percebe? Vamos imaginar aí a questão da guerra da Ucrânia, né? Todo mundo sabe que existe um bloqueio na venda do petróleo. O que pouca gente sabe é que a Rússia pode comercializar normalmente o petróleo dela, né? Desde que ela ofereça o petróleo a um preço menor do que $60, né? Imagina, hoje o preço do Brent está a 70, né? Todo mundo fala assim, Rússia, beleza, o bloqueio existe só se
você quiser vender o seu petróleo a mais de 60. Se você quiser vender abaixo de 60, beleza, eu vou colocar a minha estrutura toda de transporte, de manuseio do petróleo para transportar o seu produto, mas tem que ser menos de 60. Né? Obviamente, o que acontece? A Rússia não vai vender o seu petróleo por menos de 60, e aí ela vende o petróleo dela para a Índia, vende o petróleo dela para a China, né? Mas não vende o petróleo dela para a Europa, para o G7. Né? E aí o que acontece? Né? Como ela absorve, como ela atende grande parte da demanda do petróleo na China, a China para de comprar grande parte no mercado externo, vai para o mercado da Rússia, né? E aí o preço segura. Então todos os caminhos, né, levam para um petróleo de 60 dólares, que seria um nível de resistência muito importante na economia. Né? E aí, vale a pena ter Petrobras? Então, vamos lá. Eu avalio, né, que na minha carteira a Petrobras não entra, né? Principalmente por essa questão da complexidade da produção do petróleo. É uma atividade de altíssimo risco, né? Que tem uma série de características operacionais, né, de difícil manejo de risco. No Brasil, no caso da Petrobras, tem a questão governamental, a interferência do governo, e sob o ponto de vista internacional, nós temos, né, essa coisa de doido, né, que são todos esses articuladores que influenciam no preço do petróleo. Né? Você tem a OPEP, você tem os Estados Unidos, você tem os produtores de xisto, você tem a questão da Rússia, a questão do Irã, os conflitos, você tem essa questão da transição energética, enfim. O caldeirão do preço do petróleo, ele é muito complexo, então eu entendo que eu estou fora, porque muita coisa pode impactar no resultado da empresa. É alto risco, então eu estou fora, tá? Mas e aí? Mesmo assim, se você quiser investir em petróleo, se você quiser investir em Petrobras, é importante ter um gatilho. E qual seria o gatilho, né? Na minha opinião, o gatilho seria quando o petróleo atingisse os 60 dólares, né? Ok? Hoje está em 70, então eu acho que ainda não é gatilho, né? Mas por que 60? No vídeo eu falei, é a questão dos Estados Unidos, a questão dos produtores de xisto, né? Que 60 dólares é tido como um número mágico para que a produção do xisto seja viabilizada, para que seja uma produção lucrativa e que propicie novos investimentos no setor. Né? O pano de fundo é a OPEP, né? Toda vez que esse petróleo vai chegando na faixa dos 60, a OPEP vai dar o grito dela. Né? Tem a questão também da Rússia, os 60 dólares. Né? Então é isso. Né? Para mim o gatilho é 60 dólares. Como o petróleo hoje está a 70, acho que a gente tem que esperar ainda. Né? Se você quer fazer um trade aí de maior risco, tentando ganhar alguma coisa a nível de ganho de capital, enfim, alguma coisa nesse sentido, acho que ainda não é o momento, teria que esperar um pouquinho mais o Brent chegar a 60 dólares. O que pode ser até pouco provável, né? Nós tivemos aí recentemente guerra da Ucrânia, nós tivemos a questão do Irã, e o preço do Brent caiu, mas está segurando, né? Enfim, na minha avaliação é essa, só vale a pena se bater nos 60 dólares. Tirando isso, não vale a pena de forma alguma. Beleza? E aí, tu gostou do vídeo? De alguma forma eu falei alguma coisa para vocês que você não sabia? Se sim, já vale o like, né? Beleza? Muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.